Olá para você que acompanha o canal de Piracicaba, assista agora a entrevista com o pré-candidato às eleições 2024 em Piracicaba. Fale um pouco de você e o que te levou a ser pré-candidato. Eu vim para Piracicaba nos anos 80, né? E trabalhei na USP até 2000. Depois trabalhei na área de automação comercial, telefônica, sempre na parte de tecnologia, né? E depois, ultimamente, na parte de software para a saúde, né? Onde eu tive a possibilidade, né, de visitar mais de 200 cidades, né? Entendendo as demandas, as necessidades desses municípios, sempre focado na área de saúde, porque o software que eu representava era para solucionar problemas da saúde, da gestão pública da saúde. Então, em cima dessas demandas, em cima dessas conversas que eu tive com esses secretários de saúde, com esses parte financeira, parte de gabinete, né? E surgiu a demanda e surgiu essa necessidade de me candidatar a pré-candidato a vereador, porque eu adquiri bastante conhecimento e acho que eu posso solucionar e ajudar a cidade sobre esses problemas, né? Então, eu tenho a priorização é reorganizar a saúde, com foco na atenção básica, né? Eu tenho que atuar bastante na parte preventiva, porque hoje até na parte privada da saúde, né, está enfrentando filas, né? E essas filas são decorrente da falta de atenção básica, da falta de fazer um trabalho preventivo. Eu tenho que trabalhar nas unidades de atenção básica, né? Piracicaba não tem poucas unidades, né? Eu estou falando em torno de 54 PSF, né? Ou USF, que aqui Piracicaba foi mudada a nomenclatura, né? Unidade de Saúde da Família. E sobre as UBS, né? Eu tenho em torno de 20 UBS, que as UBS mais o PSF torna-se as unidades somando, né? Eu tenho também uma quantidade de 1.213 funcionários que trabalham na atenção básica. Então, a soma do PSF mais UBS é onde eles atuam na atenção básica. E não são poucos funcionários, né? Então, uma quantidade grande de funcionários atuando na atenção básica. Um levantamento que eu fiz, né, através de uma fonte, é lógico, eu tenho a fonte que é o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, me mostra esses números que eu acabei de falar e me mostra uma desestruturação na questão da divisão dos profissionais nas unidades. Então, tem unidade que tem mais profissionais, tem unidade que tem menos profissionais, interferindo, assim, né, na capacidade de fazer um trabalho preventivo correto. Então, em cima disso, a minha bandeira seria atuar fortemente na atenção básica para fazer com que o problema seja resolvido de forma antecipada, né? Hoje, o excesso de pessoas nas UPAs é consequência da falta de trabalho na atenção básica, da falta de trabalho de eu detectar o problema de forma preventiva, né? Se eu não detecto o problema de forma preventiva, eu vou acabar atuando no pronto-socorro, hospitais e nas UPAs, que a gente chama de média e alta complexidade. Se eu tivesse um trabalho efetivo, decorrente e fortalecido na atenção básica, entende-se que minimiza a questão da alta e média complexidade, que é nas UPAs, pronto-socorros e hospitais. Então, a bandeira seria esta, né, na parte de saúde. E a outra questão que eu também me deparei era a questão ambiental, né? A questão ambiental, hoje, eu acredito que pelo tamanho de Piracicaba territorialmente, a gente está falando em 1.378.400 quilômetros quadrados territorialmente Piracicaba tem. Só para ter uma dimensão do que seria esse tamanho, caberia territorialmente 3 Sorocabas dentro de Piracicaba, caberia territorialmente 3 Jundiaís dentro de Piracicaba, 2 Ribeirão Pretos ou 2 São José do Rio Preto. Então, territorialmente, eu tenho uma área muito extensa, né?
Para vocês terem outra ideia de tamanho, eu tenho 811 quilômetros de estrada rural. Seria aproximadamente eu ir 5 vezes para São Paulo, né? Então, é uma extensão muito grande e que hoje eu acredito que essa extensão seja um problema para a administração, né? Eu tenho que fazer com que essa extensão seja revertida, seja uma solução para o município. De que forma pode tornar uma solução? Alguns projetos já estão em andamento, né? Um dos projetos são agricultura familiar, né? Hoje, a agricultura familiar, pelo levantamento que eu fiz, atende aproximadamente 50% da merenda escolar municipal, né? Poderia atender uma porcentagem maior, desde que eu monte um programa para incentivar novas famílias a fornecer, né, para a merenda escolar. Então, eu tenho que fazer um trabalho de motivação para a família, para mais famílias produzirem, ou para as famílias que produzirem mais para ofertar para a merenda escolar. Outra área que pode ser utilizado, que a gente chama de PSA, Programa de Serviços Ambientais, Pagamento de Serviços Ambientais, né? Então, quando eu tenho uma propriedade e eu faço um trabalho de preservação ambiental nessa propriedade, seja protegendo nascentes que tiver nessa propriedade, eu ganho por proteger, né? Então, posso mapear melhor essas propriedades, treinar essas pessoas que têm essas propriedades, como eu faço essa preservação, né? E, consequentemente, eu recebo valores dos órgãos municipais, dos órgãos estaduais e dos órgãos federais. Então, se orientar essas propriedades que tiver essa intenção de preservar, eu consigo trazer valores e dividendos para o município. Então, de novo, eu estou tornando o município mais viável, eu estou tornando todo esse espaço que o município tem mais viável, e não como eu vejo hoje, pela extensão que o município tem, como um problema, né? Então, outra possibilidade, né, é eu criar fazendas fotovoltaicas, né? Então, fazendas fotovoltaicas está em crescimento, então eu tenho todo esse espaço para fazer fazendas fotovoltaicas e, novamente, utilizar esse espaço enorme que eu tenho territorialmente, o município de Piracicaba, para inverter uma situação também. Outra coisa que pode ser utilizado, né, pode ser utilizado ou criado uma usina de lixo, né, eu tenho o lixo como um problema, mas eu posso converter esse lixo em energia e outros subsídios que o lixo pode ser utilizado, mas fazer uma usina que realmente funcione, né, com as características brasileiras, com as características do clima brasileiro, porque no passado foi tentado e não foi conseguido. Então, tem que estar entendendo melhor as características do lixo brasileiro, do lixo piracicabano especificamente, ou vou pensar um pouco mais amplo. A gente é referência ou é matriz da região metropolitana de Piracicaba, onde estão dentro de Piracicaba ou estão compartilhando a região metropolitana de Piracicaba, 24 municípios. Então, eu posso criar uma usina de lixo para atender não só o lixo de Piracicaba, que o pouco que eu estudei, eu montar uma usina de lixo para atender apenas Piracicaba ficaria inviável. Então, eu tenho que atender uma quantidade maior de cidades, consequentemente, uma quantidade maior de lixo, para ela se tornar-se viável. Então, eu poderia utilizar dessa área para fazer o tratamento do lixo de forma mais otimizada. Outra coisa que poderia ser feita também, que é muito falado hoje em dia, né, é a questão do crédito de carbono, né? Existem estudos que falam que o crédito de carbono vai ser um valor muito significativo ano após ano, né? Fala-se em 10 milhões de dólares inicialmente, depois passa para 100 milhões e 300 milhões em 2050, né? Mas é uma coisa que tem sido falado, que o Brasil tem potencial, Piracicaba, novamente, pela área territorial, também teria esse potencial. Muito obrigada pela participação. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Obrigado.